Futuros servidores do município de Santarém, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação na aula 3 sobre a Lei 14.899 de 94, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos municipais de Santarém, que é aí o senhor e a senhora que está do outro lado. Perfeito? Olha só, nós vamos trabalhar aqui no YouTube para todos, no meu canal do YouTube. Não esqueça de dar um like, de fazer um bom comentário, até a metade da lei. Salvo engano, até o artigo 110, depois eu vou conferir aí com riqueza de detalhes. Até a metade da lei vai estar disponível aqui no YouTube para todos. A segunda metade, para quem assim quiser, pode adquirir a plataforma do meu site, valneoliveira.com.br, valneoliveira.com.br. Já estamos também gravando lá. A segunda parte vai estar disponível logo, logo, né? Maiores informações no meu WhatsApp, 91982309873. Lhe convido também a fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o concurso de Santarém. Por lá dou dicas do RJU e também do PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. 91982309873. Chame no WhatsApp que a nossa equipe vai responder lá para você e vai lhe incluir na lista de transmissão, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para a aula 3, trabalhar especificamente o que, professor? Trabalhar especificamente a partir do artigo 19 e a partir do artigo 20, tá? Artigo 19 e artigo 20. Eu quero trazer uma atenção especial para vocês em relação ao artigo 19 e artigo 20. Por que, professor? Uma atenção especial em relação ao artigo 19 e artigo 20. Porque houve uma atualização na lei. Preste atenção, hein? Houve uma atualização na lei, e eu vou lhe mostrar essa atualização na lei, que mudou o caput. O que é o caput? A cabeça do artigo. Mudou o caput do artigo 19, a cabeça do artigo 19, e o caput do artigo 20. Então, muita atenção, muita cautela. Professor, me mostre logo essa lei que alterou justamente o artigo 19 e o artigo 20. Olha só, acompanha aí. É a Lei 18.309, Lei 18.039 de 1º de outubro de 2009. Anote aí, depois você pode consultar com riqueza de detalhes aí no próprio site ali da Câmara de Vereadores do município de Santarém. Diz aí, ó, altera o caput, a cabeça do artigo 19 e o artigo 20 da Lei Municipal número 14.899 de dezembro de 28 de janeiro de 1994. O que altera? Vamos analisar logo os artigos que foram alterados, tá? Ó, o artigo 19 agora com a nova redação, artigo 19, com a nova redação, o caput diz: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo, preste atenção, hein? No caso, os senhores e senhoras que estão do outro lado aí. Já falamos que aquele que ocupa cargo de provimento efetivo, a palavra efetivo dá a ideia de aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? Então, aquela sequência que nós falamos na aula passada, lembra? Vai acontecer sua aprovação, depois nomeação, depois a posse, e você vai entrar em exercício. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo efetivo, o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito a quê? Olha só, ficará sujeito ao estágio probatório pelo período de 3 anos. Anote aí, hein? 3 anos. Ah, professor, mas a lei que eu tenho aqui fala, né, um lapso temporal diferenciado. Estou lhe mostrando a atualização da lei. Então, em regra, o examinador vai cobrar a lei atualizada. Essa é a regra, tá? Por isso que eu estou trazendo essa atenção para você. Então, qual é mesmo o período de estágio probatório? 3 anos, durante o qual sua aptidão será objeto de avaliação de desempenho do cargo, observado os seguintes requisitos. E aí, nós vamos já ver, vamos logo ver os requisitos? Vamos logo, depois a gente voltar para o artigo 20? Porque foi alterado também o artigo 20? Vamos, professor? Vamos. Então, muita atenção. O que nos traz aí como novidade com a atualização do caput do artigo 19? Justamente nos traz a ideia do chamado tempo do estágio probatório, que será de 3 anos
Não esqueça que esse estágio probatório começa a contar a partir do quê? A partir do efetivo exercício, tá? Aí vamos ver aqui quais são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório, aí depois a gente lê o artigo 20, tá bom? Tá ok? Então vamos lá. Requisitos aqui para ser aprovado no estágio probatório. Marque aí. É o macete que eu falo para meus alunos do PIDA. Pessoal, o que é esse PIDA? Quando você quiser alguma coisa, pida logo. Ah, eu quero, então pida. Pida. Esse é o macete para você aprender os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. O que é o P, professor? Produtividade. O que é o I? Idoneidade moral. O que é o D? Disciplina. E o que é o A? Assiduidade. Tá? Então, macete, PIDA. Ah, eu quero alguma coisa. PIDA. Ah, eu quero. PIDA. São os requisitos para ser aprovado no estágio probatório. Tá? Vamos continuar logo a leitura toda do artigo 19? O parágrafo 1º diz até o fim do período de 18 meses. Aí, veja bem, aqui, tá? Aqui, também, tecnicamente falando, há uma mudança na prática, mas de acordo com como foi mantido o parágrafo 1º, né? Você observa que lá só alterou o caput, né? Aqui na prática, o que ele quis falar aqui? Na época, 4 meses antes de findar o estágio probatório. Então, na prática, que seria ao fim do 32º mês, porque lembra, 3 anos são 36 meses. Tá? Então, 4 meses antes do estágio probatório, o chefe direto do servidor, ouvido o corpo funcional do setor, deverá manifestar sobre atendimento pelo mesmo dos requisitos fixados pelo estágio. E da avaliação desfavorável, cabe recurso com efeito suspensivo. Muita atenção, marque aí, porque, na minha opinião, essa questão pode cair. E o examinador pode falar assim, o servidor do município de Santarém foi submetido ao estágio probatório, todavia, entretanto, foi considerado uma avaliação desfavorável. Tá? Caberá recurso sem efeito suspensivo. Errado. Caberá recurso com efeito suspensivo. E aqui está a cereja do bolo. Por que, professor, o senhor chama a cereja do bolo? Porque a banca ama prazos. E é importante você até fazer uma tabela com prazos, tá? Porque a banca ama prazos. E aí, veja bem, qual é o prazo que o servidor que tiver a avaliação desfavorável, ele tem para justamente aí se defender, tá? Será justamente de 8 dias, contados de quando? Contados da ciência do servidor, ou seja, contados do momento que o servidor realmente tiver o conhecimento que ele teve a sua avaliação considerada desfavorável, tá bom? Então, fique muito atento a esta atualização. E vamos ler o artigo 20, caput, que também foi atualizado, tá? Diz aí, ó, o servidor adquirirá estabilidade após os 3 anos de efetivo exercício quando habilitado em concurso público. Tá? Então, só se fala em estabilidade para o servidor efetivo, ou seja, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos e que passou no estágio probatório no lapso temporal de 3 anos e foi avaliado nos requisitos do PIDA. O que é PIDA? Produtividade, idoneidade moral, disciplina e assiduidade. Fechou? Muito bem. E o parágrafo... desculpa, até não lendo o parágrafo 3º e o 4º do artigo 19, então vamos ler, tá? 3º e o 4º, que acabei não lendo. Decorrido o prazo, no parágrafo anterior, que a gente falou que era de 8 dias, né? Sem interposição de recurso, não sendo o servidor considerado habilitado no estágio probatório. Olha uma coisa importantíssima aqui, olha. Importantíssima. Aquele servidor que não for aprovado no estágio probatório, anote aí, ele vai ser exonerado. Cuidado que o examinador vai querer falar que ele vai ser demitido. Não, não vai ser demitido. Você vai aprender lá na frente que as causas de demissão possuem caráter punitivo. A exoneração não tem caráter punitivo, tá? Então, mais uma vez, aquele servidor que não foi aprovado no estágio probatório, ele vai ter lapso temporal de 8 dias. 8 dias para entrar com recurso. Lembra que vai ser um recurso com efeito suspensivo. E aí, né, se realmente não for aí provido o recurso dele, aí ele não vai ser demitido, ele vai ser exonerado. Parágrafo 4º diz que o servidor não poderá ser promovido, não poderá ser transferido, removido, redistribuído, reclassificado ou posto à disposição de outros órgãos ou entidade e nem obter licença constante. É importante logo você visualizar isso e quando falarmos lá no artigo 87 vamos reforçar,
Tá? Então, ele não pode ter as seguintes licenças. Já dê uma olhadinha no seu material aí. Artigo 87, inciso 6, 8 e 10. Não poderá, né, gozar dessas licenças, no caso aí, se ele tiver durante o período de estágio probatório. Muito importante isso aí, marque no seu material. Vamos aproveitar logo, pegue a sua lei e vamos analisar quais são essas licenças aqui que aquele servidor que está no estágio probatório não pode usufruir, não pode gozar. Vamos lá. Artigo 87, pegue aí no material dos senhores e das senhoras. Ele fala artigo 87, inciso 6, o que seria por motivo de afastamento do cônjuge. Tá? Então, aqui, o inciso 6 é por motivo de afastamento do cônjuge. Então, aquele servidor que está em estágio probatório e, porventura, o seu cônjuge vai se afastar, o seu cônjuge é um servidor, né? Seja da municipal, estadual, federal, não poderá gozar dessa licença por motivo do afastamento do cônjuge se estiver no estágio probatório. O que é o 8 aqui, o inciso 8? É a título de prêmio por assiduidade de comportamento. Tá? Também não vai, no caso, poder gozar estando no estágio probatório. E o inciso 10, para, como diz aqui, concorrer a cargo eletivo. Tá? Então, não vai poder, né, concorrer a cargo eletivo enquanto estiver no estágio probatório. Tá? Então, muita atenção, muita cautela. É um tema que possivelmente poderá estar na sua prova. Poderá estar na sua prova. Não esqueça de adquirir a lista de questões sobre essa lei e também sobre o PCCR, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Já está disponível na plataforma do meu site um mega material com questões sobre essa lei e também questões do PCCR. Adquira lá, aqui ó, no site valneoliveira.com.br, você já pode adquirir, já está liberado. Você pode adquirir no cartão de crédito, no boleto bancário ou no Pix. E aí vai ser liberado imediatamente para você após a confirmação do pagamento. Vamos para o artigo 21. O artigo 21 fala que o servidor estável. Opa, estável, não esqueçam, é o efetivo aprovado no estágio probatório. O servidor estável somente poderá ser demitido, olha aí, em virtude de quê? Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Professor, o que é isso, transitada em julgado? Faz mal com açaí? Nem com bacaba. Nem com bacaba faz mal. Transitada em julgado, uma sentença transitada em julgado é uma sentença irrecorrível. É uma sentença em que não cabe mais nenhum tipo de recurso. Isto é uma sentença judicial transitada em julgado. Então, o servidor estável, lembra, estável é o efetivo aprovado no estágio probatório, ou seja, aprovado após 3 anos de efetivo exercício nos requisitos do PIDA, produtividade, idoneidade moral, né, no caso, disciplina e assiduidade. Somente poderá ser demitido em virtude de sentença irrecorrível, ou seja, sentença judicial transitada em julgado, ou mediante, vamos aprender lá na frente, o processo administrativo, em que seja assegurado a ampla defesa. Certo? Esse artigo é recorrente, hein? Marque que ele é recorrente em concurso público. O parágrafo único diz que o pessoal admitido para funções temporárias poderá ser dispensado antes do prazo estabelecido. Então, aquele que é admitido para função temporária, a regra geral, ele vai ficar até quando? Até quando for definida ali a temporalidade, o tempo, né? Todavia, entretanto, a lei ela fala que é possível que ele saia antecipadamente. Quais situações? Mediante comunicação, com antecedência de 3 dias, marque aí, lembra que a banca gosta muito de prazo, antecedência de 3 dias, se tiver cessado o estado de necessidade que determinou sua contratação, e também sem comunicação prévia se houver justa causa, só que essa justa causa vai ser apurada em sindicância resumida, chamada sindicância sumária, tá certo? Então, muita atenção, muita cautela, vá marcando, adquira logo a lista de questões para você saber exatamente como a banca provavelmente poderá cobrar na sua prova. Vamos para o artigo 22, o artigo 23, ele trata justamente do tema do desenvolvimento na carreira. Marque aí que o desenvolvimento na carreira, quando você for futuro servidor, quando você for servidor, na verdade, de Santarém, acontece, marque por progressão funcional. Por progressão funcional. Então, falou em desenvolvimento na carreira, se dará por progressão funcional.
E o artigo 23 diz que progressão funcional far-se-á pela elevação automática do servidor à referência imediatamente superior na escala de vencimento do cargo. Lá na frente, vamos falar de um tema, vamos diferenciar vencimento, de remuneração, de proventos. Lá na frente, vencimento, remuneração e proventos. Não é à toa que por vezes vem na lei vencimento, por vezes vem remuneração, por vezes vem proventos. Vamos aprender lá na frente que o vencimento e a remuneração é pago para o servidor em atividade. Mais uma vez, vencimento e remuneração é pago ao servidor em atividade. E os proventos pagos para o servidor na inatividade. Servidor na inatividade, leia-se, servidor da inatividade, leia-se, servidor em disponibilidade e servidor aposentado. Tá bom? Rápido, professor, foi muito rápido. Volte o vídeo, vá anotando, mas depois você vai ouvir a mesma história. Nem que seja por osmose vai entrar na sua cabeça. O professor não queria, mas entrou na minha cabeça por osmose. É esse o objetivo do nosso curso. Então, dá muita atenção. Última vez, falou de desenvolvimento na carreira, vai se dar por progressão funcional. E essa progressão funcional, ela é justamente caracterizada pela elevação automática do servidor à referência imediatamente superior, não é na escala de remuneração, é na escala de vencimento. Tá? Vamos aprender que o vencimento é o basicão, é o que está na lei, e a remuneração é o vencimento mais outras vantagens. Mas vamos aprender isso lá na frente. Fechou? Muito bem. Vamos falar agora do tema transferência. A transferência é a passagem do servidor estável, cuidado, estável, está dando náusea, né? É o efetivo aprovado no estágio probatório. De cargo efetivo para outro de igual denominação e vencimento, pertencente a quadro pessoal diferente, diverso, né? Diferente no âmbito do município. A transferência ela vai se dar, marque aí, a pedido ou de ofício. A pedido, atendida a conveniência do serviço. E de ofício, ou seja, sem provocação, sem pedido, sem requerimento, no interesse da administração, ouvido o servidor. Tá? Então, aqui vai ser por conveniência do servidor se ele pedir. Agora, quando se tratar de ofício, ou seja, sem requerimento, sem pedido, tá? No interesse da administração, aí o servidor vai ser ouvido para dizer se ele quer ou não. Tá? Havendo interessados em maior número querendo essa transferência de vagas, a seleção será feita através do critério da antiguidade. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador pode querer mexer dizendo que vai ser feito pelo critério de merecimento ou outro critério. Não, vai ser pelo critério de antiguidade. Será admitida a transferência de servidor ocupante de cargo de quadro em extinção para igual situação em quadro de outro órgão ou entidade. Muito bem. A readaptação. Professor, o que é a readaptação? Falamos anteriormente, é uma forma de provimento até agora, né? Falamos como forma de provimento. E, como diz aqui, é uma forma de provimento em que o servidor... ele é a forma de provimento do servidor em cargo, atribuição e responsabilidade compatíveis com a sua limitação. Então, é importante nós diferenciarmos algumas palavras para concluirmos que estamos falando de readaptação. Quais são, professor? Falou em readaptação, você vai ver na questão a ideia que um servidor ele teve uma limitação na sua capacidade física ou mesmo na sua capacidade mental. Então, o servidor ele teve uma limitação na sua capacidade física ou na capacidade mental, e aí ele vai, como o próprio nome diz, ser readaptado, né, num cargo em que as atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com esta limitação na sua capacidade físico-mental. E um outro segredo importante, esta limitação na sua capacidade físico-mental será verificada por inspeção médica. Cuidado que a banca vai querer falar por junta médica. Não, é inspeção médica. Inspeção médica, tá? Inspeção médica, em regra, pode ser só um médico, tá? Pode ser mais de um, pode, mas não necessariamente tem que ter um médico especialista. Essa é a ideia. Bem, em qualquer hipótese, a readaptação não poderá ser deferida para acarretar aumento da remuneração do readaptado. Olha, tá vendo como é que eu falei ainda agora? Agora foi falado vencimento, lembra? Aqui está falando remuneração. Então, aquele servidor que ele foi readaptado, por mais que ele vá, né, fazer ali, vai realizar uma atribuição e responsabilidade em que as pessoas que ocupam aquele cargo ganham mais que ele não terá direito ao aumento da sua remuneração. Por quê? Porque ele é um readaptado. Ele está lá porque ele está com uma limitação na sua capacidade físico-mental.
E aí foi verificado por inspeção médica que por essa razão é que ele está lá como readaptado. Então, cuidado que a banca vai dizer que o readaptado poderá ter aumento da sua remuneração. Não. E ainda é bem claro, ó, em qualquer hipótese. E aí eu reforço para você. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99% de chance de estar errado. 99%. Todavia, entretanto, quando aparece na lei esses termos, é importante você marcar. Aqui é bem claro, em qualquer hipótese, a readaptação, tá, não poderá ser deferida para aumentar a remuneração do readaptado. Bem, se a readaptação for deferida em cargo cuja remuneração seja menor que a remuneração antes recebida, né, percebida pelo readaptado, a parcela será paga como diferença pessoal permanente. Lógico, né? Então, você imagina que ele foi para um lugar, o readaptado, e lá ele recebe menos. Então, lógico que ele vai receber, tá, a diferença, né? Vai receber essa diferença, porque ele não vai ter diminuição. Resumindo, ele não vai ter nem diminuição nem aumento da sua remuneração, tá? Aumenta em hipótese nenhuma. Até que diminuição ele pode até ter, todavia, entretanto, ele vai ter uma parcela que vai ser paga diferença, tá? Como diferença pessoal permanente. Se não houver possibilidade de readaptação, marque, o servidor será aposentado. Cuidado que a banca vai querer falar, se não houver possibilidade de readaptação, o servidor será exonerado. Errado. Será demitido. Errado. Tá? Se não houver a possibilidade de readaptação, o servidor será aposentado. Aposentado. Bem, a reversão. Como eu falei aos senhores anteriormente, às senhoras, a readaptação, quais são as palavras-chave? Limitação na capacidade físico-mental verificada por inspeção médica. Basicamente isso. E na reversão, professor, quais seriam as palavras-chave na reversão? Aqui, ó. Reversão. Tá? A palavra-chave é a volta daquele servidor que está aposentado por invalidez. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que o servidor ele teve uma limitação na sua capacidade físico-mental, mas não teve como readaptar. Falamos anteriormente, ele vai ser aposentado por invalidez. E aí, né, ele vai ser aposentado por invalidez e tal, vai passar o tempo e tal. E um belo dia pode ser verificado que ele melhorou daquela situação que levou ele à aposentadoria por invalidez. Ou seja, hoje, no exemplo hipotético que estou citando, são insubsistentes as razões que levaram aquele servidor para a aposentadoria por invalidez. Bem, se hoje são insubsistentes as razões que levaram o servidor à aposentadoria por invalidez, aí vai acontecer o retorno desse servidor para a atividade. Lembra que o servidor aposentado está na inatividade. Ele vai retornar à atividade através da forma de provimento chamado reversão. Olha aí, reversão é o retorno ao serviço ativo. Lembra que ele estava na inatividade? Ao serviço ativo de servidor aposentado. Em qual situação? Quando for comprovado o quê? Que são insubsistentes, declarado insubsistente as razões determinantes da aposentadoria. Então, quando ele foi aposentado por invalidez, existiam razões que levaram ele para a aposentadoria por invalidez. Hoje são insubsistentes essas razões. E aí ele vai acontecer a chamada reversão. Tá? Artigo 29, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Então, a reversão, regra geral, o servidor vai voltar para o mesmo cargo, ou se o cargo dele foi transformado em outro, ele vai voltar para esse cargo transformado. Não poderá reverter o aposentado que alcançar a idade, o limite de idade, né, para aposentadoria compulsória. Hoje, atualmente, a idade para aposentadoria compulsória é 75 anos, na prática, tá? Na prática. Lembrando que eu lhe aconselho a adquirir logo, professor, a lista de questões sobre essa lei e a lista de questões também sobre o plano de carreira. Maravilhoso, já está disponível aqui na plataforma do meu site. Não menos importante, me chame no WhatsApp, 91982309873, repetindo, 91982309873, a minha equipe vai estar lhe recebendo e vai estar lhe incluindo na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o concurso de Santarém. Não menos importante, aqui no meu Instagram, _Valnei Oliveira, me siga por lá para você receber mais dicas sobre essa lei. E eu aguardo você também na plataforma do meu site para adquirir o restante dessa lei, para você adquirir essa lei por completo, até a metade vai estar disponível aqui, a outra metade na plataforma do meu site, e também as listas de questões que já estão por lá. Perfeito?
Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí, você, futuro servidor, futura servidora efetiva do município de Santarém. Um abraço e até os nossos próximos encontros.